Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Literatura. Eu sou o Thales e hoje nós vamos falar sobre o humanismo, certo? Um movimento de transição, um movimento literário de transição, e nós vamos de novo, né, fazer aquela passagem pelo contexto histórico novamente, como lembrando da nossa última aula, né, sempre importante entender o contexto histórico para também conseguir entender o movimento em si. Então, vamos lá. Para começar, sobre o contexto histórico, nós temos aí um período mais ou menos, né, do humanismo aí entre o século XIV e o século XVI, é um período de transição, tudo bem? Então, nós temos que lembrar que é um período de transição entre a Idade Média e o período do Renascimento cultural, né, ou a Idade Moderna. Um período de mudança na forma de pensar, na forma de se produzir. Então, tudo isso vai afetar a sociedade da época. Nós temos aí também um período de expansão marítima, quando alguns reinos e estados europeus eles querem expandir suas fronteiras, buscarem mais riqueza, certo? Então, com essa expansão marítima, vem junto com isso um desenvolvimento da indústria naval e também do comércio. E com esse desenvolvimento do comércio, essa expansão do comércio, vem também um crescimento urbano, principalmente nas cidades portuárias, que eram as cidades que recebiam as mercadorias, as especiarias dessas explorações, né, dessas viagens marítimas. E aí elas eram comercializadas nessas cidades portuárias. E a partir disso, nós vamos ter também o começo do mercantilismo. O mercantilismo é um conjunto de medidas econômicas que visa o forte intervencionismo do Estado, o protecionismo, e também é um sistema baseado no comércio e no acúmulo de metais preciosos. Então, junto com esse desenvolvimento do comércio e junto com o mercantilismo, nós temos o surgimento também da burguesia, né? A sociedade ela começa a se organizar em burgos, que são áreas dedicadas ao comércio, ao artesanato, e aí o dono, né, o dono, vamos dizer assim, o senhor dessas áreas são chamados de burgueses, tudo bem? E aí nós vamos ter o surgimento da burguesia. Nós temos outra coisa muito importante também, que é essencial nós diferenciarmos do trovadorismo nesse período de transição, que é o antropocentrismo. O trovadorismo, durante a Idade Média, ele trazia o teocentrismo, que é o quê? Que é Deus, né, a divindade, Deus como centro de tudo e como explicador da forma da sociedade se organizar e de como as coisas acontecerão. Já aqui nós vamos ter uma mudança de pensamento, então nós temos um período de transição. Não quer dizer que de um dia para o outro mudou tudo radicalmente, não é assim. Como é um período de transição, as características medievais e as características renascentistas ou modernas elas vão coexistir por um tempo, elas vão coexistir, né, nesse período. Mas aí vem forte também o antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo. Então, eles começam a ver o homem como criador e escritor do seu próprio destino, certo? Sem justificar mais isso como se fosse uma vontade de Deus ou algo do tipo. Então, nós vamos ter também esse antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo e criador do seu próprio destino. E aqui, para localizar melhor, né, como nós vamos falar também, como nós estamos focados aqui na literatura portuguesa, nós vamos falar o contexto histórico que afetou bastante Portugal nesse período foi a Revolução de Avis. A Revolução de Avis é um conflito que vem, vamos dizer assim, que já foi meio que preparado desde o período da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, né? Então eles foram expulsos ali das regiões que atualmente são Portugal e Espanha, e aí começa meio que uma rivalidade, certos conflitos de como seria dividido aquele território, quais famílias
ficariam, né, com o poder daquele território ou comandariam certas regiões. E aí vai vir a Revolução de Avis, que é um descontentamento, né, vamos dizer, um embate entre a alta nobreza e a burguesia. A nobreza desejava que a região onde atualmente é Portugal fosse unida a Castela, né, ao reino de Castela. Já a burguesia não, queria que fosse independente. Então ocorreu um conflito, e aí, a partir desse conflito, a dinastia de Avis chegou ao poder, e aí por isso a Revolução de Avis, né, que ela foi liderada pelos mestres de Avis. Eles acabaram ascendendo ao poder e decretando a vitória da burguesia e também da independência daquele território, né, do reino que atualmente é Portugal, do reino de Castela. Então, já passamos aí pelo contexto histórico, vamos ao movimento, né, ao humanismo. O humanismo ele vai trazer um resgate da cultura clássica. Então é importante, quando nós falarmos assim de cultura clássica, é importante lembrar lá da história que nós estamos falando aqui do período clássico, né? Então período grego, da cultura grega. Então esses valores eles vão ser resgatados no humanismo. A revalorização da filosofia e da razão, e aí de novo, né, é importante a gente lembrar do contexto histórico. O antropocentrismo, né, o ser humano, o homem como centro de tudo, ele vai vir através ele vai vir junto com essa revalorização da filosofia, que é um resgate da cultura grega, e também da razão. E aí o humanismo ele vai tecer algumas críticas à hierarquia medieval. Lembra que na aula passada sobre o trovadorismo nós falamos daquela sociedade estática, né, aquela sociedade que não muda, que as pessoas, quando nascem e pertencem a um certo estrato social, ele está fadado a permanecer nela para sempre, porque essa foi a vontade de Deus, né? Então o rei ele é rei pela vontade divina, e o camponês ele é um camponês pela vontade de Deus, e por aí vai. Então, como você tem essa valorização da razão e do ser humano como escritor do seu próprio destino, e também o surgimento da burguesia, que vai permitir a mudança também de um sistema econômico onde muda a visão de sucesso ou riqueza, e aí acaba também dando uma oportunidade de mudanças nesses estratos sociais, de ascensão, descenso, e por aí vai. Então, você vai ter uma crítica no humanismo a essa hierarquia medieval, né? aquela que a gente já comentou no trovadorismo. E aí nós vamos ter, como eu falei para vocês, aí também o humanismo ele é um período de transição. Vão coexistir no mesmo período características medievais e renascentistas. Então vai ter aquele embate ainda sobre o teocentrismo versus o antropocentrismo, e por aí vai. Tudo bem? Então, como o humanismo ele se configura por esse período de transição, algumas características, algumas ideologias, doutrinas, elas coexistem. E aí vamos para a produção literária do humanismo, certo? O humanismo ele tem uma forma de uma produção literária que nós aqui dividimos em duas partes principais para explicar. Primeiro, nós temos a prosa doutrinária, certo? Então, como nós temos essa valorização do ser humano, da razão, vai ter também um aumento do interesse pela leitura na sociedade. Mais pessoas vão começar a ter acesso a esse conhecimento, o que era mais escasso durante a Idade Média. E aí nós vamos ter uma intensificação da produção cultural, intensificação também das traduções. Então, autores que antes não tinham disponíveis, né, em um certo idioma, o que ficava difícil para outro reino ou outro estado ter acesso para a população, né, ter acesso àquele conhecimento. Agora vai diminuir essa barreira com a intensificação de traduções e também o surgimento de bibliotecas, que também vai fazer com que esse interesse pela leitura aumente também com a mudança de mentalidade da sociedade. E aí as prosas doutrinárias elas podem ser obras religiosas e profanas. Aqui o profanas é um termo da época, tá, gente? Mas não é necessariamente algo, vamos dizer assim,
herege ou algo do tipo. Obras religiosas e profanas. Profanas é só um nome para obras que não são religiosas, tudo bem? Então não quer dizer que é algo, vamos dizer assim, necessariamente para ofender ou de heresia ou pecaminoso para a época, certo? É só uma distinção. Então vão ter as obras dentro da prosa doutrinária, vão ter as obras religiosas e as obras profanas, que são todas as obras que não são religiosas. E aí a prosa doutrinária ela é principalmente feita pela nobreza, tudo bem? Então a nobreza eles vão escrever, né, crônicas históricas. E aqui tem um fato curioso também sobre o humanismo, que o humanismo ele acaba extrapolando o caráter artístico. Então ele não fica dentro de um movimento literário só pela, vamos dizer assim, só pela arte. Ele acaba extrapolando a estética e a forma de pensar, né? A estética, a ideologia humanista, ela acaba extrapolando e também indo para outros campos, como, por exemplo, registros documentais, históricos. Então, o humanismo vai acabar sendo utilizado até nesses aspectos também. E aí, prosa doutrinária, por quê? Porque a intenção é doutrinária, é ensinar, tudo bem? Então, a prosa doutrinária ela é utilizada para transmitir ensinamentos. Pode ser sobre a vida ou sobre práticas diárias, como a gente já viu aqui nos tópicos anteriores, tem obras religiosas, então muitos sermões eram escritos também dessa forma, ou algo também para ou a nobreza escrevia sobre como se portar, sobre uma forma de conduta, sobre vários tipos de ensinamentos, vamos dizer assim. Então era algo para doutrinar, desculpa, por isso o nome prosa doutrinária. Já a segunda forma que nós temos aí da produção literária é a poesia palaciana. A poesia palaciana, como o nome já diz, ela tem uma limitação de conteúdo. Por quê? Porque ela é principalmente feita por nobres e fidalgos. Então, a poesia palaciana ela vai trazer a realidade da nobreza. Qual que é a realidade da nobreza? Festas de montaria, festas normais, comportamento, moda, né, trajes, roupas, e por aí vai. Então, apesar dela ter uma diversidade muito grande de temas, então pode-se falar de várias coisas, vários temas dentro dela, ela tem uma limitação de conteúdo porque ela se restringe à realidade da nobreza, à realidade dos palácios, à realidade da aristocracia. Então, como eles estão limitados a essa realidade, mesmo tendo uma diversidade de tema boa, né, de falar sobre festas, comportamento, moda, montaria, trajes e por aí vai, eles estão limitados ao conteúdo dessa vida palaciana, dessa vida da nobreza. Então, ela acaba também não tendo muita adesão, vamos dizer assim, entre outras camadas sociais, porque é outra realidade. Então, aqui na poesia palaciana você tem a separação entre música e texto, já é algo também que diferencia um pouco do trovadorismo. Vocês podem lembrar, o trovadorismo ele era recitado, declamado junto com uma música, com uma tradição oral muito forte. Aqui na poesia palaciana, dentro da produção literária do humanismo, já existe uma diferenciação, certo? Então você tem algo que é produzido especificamente para ser música ou algo que é produzido especificamente para ser um texto. Então você vai ter essa diferenciação. E também, como vocês podem lembrar das aulas de separação de sílaba métrica, a poesia palaciana ela geralmente era escrita em redondilhas. Então nas redondilhas você tem dois tipos, né? A menor, que são com sílabas métricas. As sílabas métricas, podemos lembrar, né, são aquelas separações de sílabas feitas pelo som, não necessariamente pela sílaba mesmo da palavra, da gramática, da gramática formal, e sim pelo som. Então nós temos as redondilhas menores, que são 5 sílabas métricas, e aí as redondilhas maiores, que são 7 sílabas métricas. Tudo bem? E aqui nós temos também uma figura bastante importante no humanismo, que é o Fernão Lopes. O Fernão Lopes ele é considerado o principal autor da prosa humanista e também ele é considerado o fundador da historiografia portuguesa. O que é isso? Ele é considerado o fundador do estudo histórico português.
Então, a importância dele, além de histórica, também é artística, porque ele vai trazer crônicas e ele vai trazer textos. E aqui foi o que eu comentei com vocês anteriormente. O humanismo ele extrapola o caráter artístico. Ele entra também no caráter de histórico, né? De produção de documentos e por aí vai. Então, o Fernão Lopes ele ficou bastante famoso por isso, porque ele foi um dos fundadores do estudo histórico português e utilizava as ferramentas dadas, vamos dizer assim, pelo humanismo para fazer isso. Então, os textos no humanismo ele é um dos casos onde a história, né, o estudo histórico e a arte eles se misturam. Então, nós temos também aí um caráter de regiocentrismo, né, regiocêntrico, que é o quê? Que é focar a região, ali no caso do Fernão Lopes português, focar Portugal em suas histórias. Povo como coautor de mudanças, isso aqui também é algo bastante importante para a gente abordar na obra do Fernão Lopes, que é e também um reflexo da revolução, né, de Avis e de uma da revolução de Avis, porque antes você tinha nobreza como durante a Idade Média você tinha nobreza como os lutadores, né, como os cavaleiros, como quem ia para as cruzadas e quem degladiava e quem enfrentava e quem, vamos dizer assim, propunham as mudanças. O Fernão Lopes ele começa a inserir o povo como o coautor de mudanças, até porque nós temos que lembrar lá da Revolução de Avis, né, que o povo foi também que a parte, entre aspas, vitoriosa, né, que deu o início à dinastia de Avis, quem lutou pelo contra, né, a dependência do reino de Castela foi a burguesia e a baixa nobreza, então não era mais aquele alto escalão da nobreza. Então, aqui no Fernão Lopes, né, nos registros dele, o povo começa a aparecer como coautor das mudanças sociais, históricas que acontecem naquele período. E aí, registro documental, né? Ele é considerado o fundador da historiografia portuguesa, então ele vai também produzir muito registros documentais de organização histórica, né? De resgatar a história de Portugal. Criticidade, ele vai também o próprio aspecto dele inserir o povo como coautor de mudanças já é meio que uma crítica à forma como era feito anteriormente. E o nacionalismo, certo? Nós estamos falando aqui de um Estado recém-formado, de um reino recém-livre, vamos dizer assim, recém-independente do Reino de Castela, e também do ponto de vista histórico, a recém-expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, que foi lá pelo século XI, e aí, século XI, XII, e aí o nacionalismo muito forte, a exaltação do país, da nação, no caso, Portugal. Então ele tinha esse caráter de exaltar Portugal nas obras e também nos relatos históricos dele. Tudo bem? Então, certinho. Beleza. Vamos para a próxima. Agora nós vamos falar do Gil Vicente. Gil Vicente, ele é considerado o primeiro grande dramaturgo português, e ele leva essa alcunha, né, esse apelido, esse nome de o pai do teatro português. E a obra do Gil Vicente, ela traz um reflexo dessa mudança, desse período de transição que foi o humanismo, da Idade Média para o Renascimento cultural. Então ele vai abordar essa mudança também, essa transição através da mudança da ordem social, como eu falei para vocês, né? Antes nós tínhamos, e vocês podem lembrar também pela aula do trovadorismo, na Idade Média existia aquela sociedade estática, que era justificada pelas vontades de Deus e que não poderia ser, que não existia uma transição, uma ascensão, um descenso dentro dessa sociedade, ela era estática. Já aqui nós temos uma mudança da ordem social, mudança de sistema econômico, mudança na forma de produzir, consumir e por aí vai. Então, a ordem social ela acaba mudando também, e isso vai refletir bastante na obra do Gil Vicente, pela forma como ele aborda os temas, tudo bem? E aí ele traz também elementos populares, por causa desse aumento do interesse pela leitura e a intensificação da produção cultural. O Gil Vicente ele também traz elementos populares
ou seja, é algo mais, vamos dizer assim, mais democrático, mais acessível para o resto da população do que antes só para a nobreza ou um nicho específico. E aqui nós vamos ter uma obra moralista. Só que aqui é importante, moralista, ou seja, de moral, né, de julgar. Só que aqui é importante nós lembrarmos que o Gil Vicente ele vai usar a moral católica como parâmetro do que é certo ou errado. Então, as obras dele são moralistas, mas ele usa a moral católica. Então, o que vai definir o que está certo ou o que está errado na obra do Gil Vicente é a moral católica, tudo bem? Então, é importante nós lembrarmos isso quando nós falarmos do livro dele aqui, da peça, né, do teatro dele, nós vamos perceber isso melhor, tudo bem? Então, vamos para o próximo. Então, nós vamos falar aqui do Alto da Barca do Inferno, tudo bem? É uma peça de teatro exibida, né, pela primeira vez em 1517. O Alto da Barca do Inferno, ele faz parte de uma trilogia do Gil Vicente, né? Ele é a primeira parte de uma trilogia que também contempla o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. Porém, para essa aula e também para os fins de vestibulares e para os objetivos que nós queremos, nós vamos ficar aqui com o Alto da Barca do Inferno apenas, tudo bem? Nós vamos fazer a análise e discutir sobre ele apenas. Então, nós temos esse Alto da Barca do Inferno, inclusive, recomendo que leiam, certo? Tem uma linguagem um pouquinho diferente, não é um português atual. Existem versões adaptadas, então, caso vocês tenham interesse, também é possível ler versões adaptadas para o português mais atual, contemporâneo, mas eu recomendo também que tenha contato um pouco com a obra original. Como é um roteiro de uma peça, não é muito extenso, então é tranquilo de ler. E ele é de domínio público, certo? Ou seja, vocês podem ter acesso pelo site do domínio público, baixar o roteiro, o livro, né, e ler tranquilamente, sem problema nenhum, de forma gratuita. E aí, o Alto da Barca do Inferno ele vai trazer um recorte da sociedade. De novo, nós temos aquela visão de bem contra o mal, ou seja, a moral católica, maniqueísta, né, de bem ou mal, de só ter dois lados. E aí também nós vamos ter uma coisa muito forte na obra, durante o Alto da Barca do Inferno, durante o roteiro todo, que é a alegoria. A alegoria ela é uma figura de linguagem, né, só que aqui é uma figura de linguagem, só que dentro dos personagens ela se aplica de uma forma um pouquinho diferente, não tão diferente, ela ainda cabe dentro daquela definição, mas dentro dos personagens, aqui no caso do Alto da Barca do Inferno, os personagens são alegorias. Isso quer dizer o quê? Que eles são um conjunto de características, então um pouco generalistas, vamos dizer assim, e tanto que os personagens eles acabam não representando indivíduos, né? Eles acabam representando uma certa classe da sociedade. Tanto que a maioria dos personagens da obra não possuem nem nome. Eles são nomeados, vamos dizer assim, o personagem é o quê? O personagem é o sapateiro, o personagem é o agiota, o personagem é o corregedor. Então, a maioria dos personagens do Alto da Barca do Inferno, eles não têm um nome, eles não são individualizados, eles são categorizados dessa forma meio generalista para trazer uma crítica e uma representação de uma determinada classe. Tudo bem? E aí, o Alto da Barca do Inferno, ele acontece meio que numa praia, tudo bem? Então é o pós-vida, onde os mortos vão, tudo bem? Após morrerem, os mortos vão para essa praia, e nessa praia tem duas barcas. Tem a barca do anjo, que leva para o paraíso, e tem a barca do diabo, que leva para o inferno. Então, os mortos vão chegando e tendo seu veredito, entram nessas barcas e encontram seus destinos, tudo bem? Então, nós vamos falar aqui, né, vamos fazer um rápido resuminho aqui para a gente entender legal sobre os personagens. O primeiro personagem que nós temos, que chega a essa praia, é o Fidalgo. O Fidalgo, ele é um membro da nobreza e ele é acusado de luxúria e tirania. E ele tenta argumentar, né? Os personagens eles não aceitam ir para o inferno
de primeira. Então, eles sempre tentam argumentar, persuadir o anjo ou o diabo, tentar mudarem o destino deles. Só que aí tem um problema, né? Eles tratam, os personagens eles chegam e eles tratam aquilo como um julgamento. Só que aquilo não é um julgamento. O seu destino já está selado pelo que foi feito em vida. Então o destino deles já está selado. Independente dele chegar e tentar contra-argumentar, ele não consegue. Ele tenta convencer. Ele se julga, né? Ele julga-se merecedor do paraíso, porque ele julga merecedor do paraíso porque, segundo ele deixou muita gente orando por ele, que queria o bem dele, e aí, por causa da força dessa oração das pessoas por ele acreditava que mereceria entrar no paraíso. Só que ele foi condenado, né, por essa luxúria e tirania, e aí ele pede para tentar voltar à vida, rever a amada, e aí o diabo dá até um deboche, né, tira uma onda com ele, falando que a amada dele enganava ele, que ela nem ama ele tanto assim não. Então, e outra coisa bastante importante da gente perceber aqui no Alto da Barca do Inferno é que os personagens que são julgados, que são sentenciados, né, que vão para o inferno, eles sempre estão presos à vida mundana, à vida anterior, de alguma forma, ou querendo voltar para ela para refazer, desfazer ou fazer algo, ou trazendo consigo algum objeto que represente a vida dessa pessoa. Então, os personagens que vão para o inferno, eles não ainda, vamos dizer assim, não caiu a ficha de que eles estão mortos, que aquilo não importa mais, certo? Eles ainda estão presos de alguma forma à vida passada, à vida mundana deles. O segundo é o onzeneiro. O onzeneiro é o quê? Um agiota, certo? E aí ele é condenado por ganância e avareza. Ele tenta discutir com o anjo, debater com o anjo para entrar na barca do paraíso, mas ele não consegue. E aí ele depois de ver que não vai conseguir, ele tenta também debater, tentar voltar para a vida, para pegar a riqueza que ele conseguiu acumular, mas agora no pós-vida, vamos dizer assim, isso não importa mais, isso não tem mais utilidade. Então, ele também é sentenciado a ir para o inferno, para a barca do inferno. E aí o diabo vai chamando. E a obra do Alto da Barca do Inferno, ela tem um tom meio que cômico assim, e satírico também, que o diabo ele é um personagem que ele está sempre tirando um sarro, debochando das pessoas que estão vindo, que estão entrando e que estão entrando na barca. Então tem esse tom humorístico também, esse tom mais um pouco cômico da parte do diabo. O terceiro que chega é o parvo, né? O parvo ele é uma pessoa ingênua, uma pessoa humilde, e ele é um representante do povo. E aí, como ele é uma pessoa ingênua, uma pessoa mais humilde, com pouco acesso ao conhecimento, o diabo vê ele chegando na praia e tenta convencer ele, tenta enganar ele para entrar na barca do inferno. E aí o parvo ele meio que vai entrar, né? Quase é convencido pelo diabo, e aí ele descobre o destino da barca. E aí fala: não vou entrar nessa barca aí não. Não é para o inferno que eu quero ir não. E aí ele vai falar com o anjo, e aí o anjo ele permite a entrada do parvo, porque o parvo era uma pessoa humilde, né? Não só de, vamos dizer assim, de características financeiras, não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto de vida. Era uma pessoa ingênua, que não tinha muito conhecimento de mundo. Então, o anjo ele aceita o parvo, e o parvo entra na barca do paraíso. O quarto a chegar na barca é o sapateiro. O sapateiro também é um membro do povo, só que aqui, né, nós temos uma outra crítica. O sapateiro ele também é um trabalhador, só que ele é condenado por roubar e enganar os clientes dele. Então ele é condenado a ir para o inferno. Ele também tenta, né, usar dessa lábia que ele tem, que ele adquiriu durante a vida, para enganar o diabo, só que ele não consegue, e ele acaba indo para a barca do inferno. Aqui o sapateiro, ele também está preso à vida mundana, vamos dizer assim, porque ele traz consigo os instrumentos de trabalho dele. Então, ele não está totalmente livre, vamos dizer assim, da vida que ele tinha antes. Então, ele ainda também está preso de alguma forma à vida anterior. O quinto a chegar é o frade, junto com a amante, e aqui nós temos também uma crítica a um membro do clero,
o que é algo, vamos dizer assim, relativamente novo e algo que não era muito praticado durante o período medieval. E o Frade, ele chega com a amante dele, né, a Florença, e ele chega certo de que o destino dele é o paraíso. Tanto que é engraçado essa parte, que ele chega na praia e ele ignora totalmente a barca do diabo, a presença do diabo, ele passa reto e ele vai direto para a barca do anjo, do céu, do paraíso. Porque ele acha que, como ele é um representante religioso, ele tem direito a entrar nessa barca. Então, ele já está com a vaga, vamos dizer assim, no céu garantida. Só que chegando na barca, o anjo meio que quebra, vamos dizer assim, as esperanças dele, contra-argumenta e fala que ele usava de falso moralismo religioso, que ele não vivia aquilo que ele pregava, que ele julgava as pessoas, sem ao menos viver daquela forma que ele pregava. Então, devido a esse falso moralismo e falso uso da religião, ele é condenado também à barca do inferno. A sexta a chegar na barca do inferno é a Brígida Vaz. Brígida Vaz, ela é uma alcoviteira, né? O que é uma alcoviteira? É uma cafetina. Ela agenciava garotas para o mundo da prostituição, né? Para o universo da prostituição. Então, ela não só agenciava, né? Mas também enganava e levava jovens para esse caminho. E aí ela foi condenada por bruxaria e prostituição, e aí, de novo, nós temos que lembrar, né? Bruxaria é um termo meio vago, de fato é um termo meio vago, só que nós temos que lembrar que o alto da barca do inferno e o julgamento que acontece aqui, ele é realizado dentro da moral católica. Então, o que é certo ou errado é determinado pela moral católica. Então, nós tínhamos o crime também de bruxaria, ou, entre aspas, de magia negra, que eles utilizavam para justificar pessoas que não seguiam a religião católica e utilizavam de outros preceitos ou outras religiões. Perseguição que ocorreu durante a Idade Média, né? E aqui também, como tem a moral católica utilizada na obra, segue também esses preceitos. E o diabo, né, ele é condenado à bruxaria e prostituição, e o diabo brinca com ela, vamos dizer assim, faz um deboche com ela, falando que o maior bem que ela possui são 600 virgos postiços. Virgos é ímen, né? Ou seja, então ele diz que o maior bem dela são essas 600, vamos dizer assim, virgos, né? Essas 600 pessoas, né? Ou jovens, né? Jovens mulheres e meninas que foram, vamos dizer assim, enganadas por ela, para entrar ou aliciadas por ela para entrar na prostituição. Então, seriam 600 ímens, né, que seriam correspondente ao número de meninas que ela atraiu, só que aqui tem também um duplo sentido, porque ele diz postiços. Então, seriam, teoricamente, ímens postiços. Então, pode ser também interpretado como pessoas, né, ao qual a Brígida Vaz enganou, dizendo, essa menina aqui é virgem e tal, e aí agencia ela para alguém, só que na verdade ela já não é, e isso era um valor importante também na época, de novo, moral católica, então é importante a gente lembrar do período para conseguir entender o que acontecia. E aí ela tenta convencer o anjo, mas também sem sucesso, e ela vai para a barca do inferno. E aí chega o sétimo personagem, que é o judeu. O judeu, ele vai trazer uma representação dos judeus em geral e também dos cristãos novos, que eram novas vertentes do cristianismo, ou não, outras religiões também, como o judaísmo. E é importante nós lembrarmos também do contexto histórico, que o antissemitismo ele é algo bastante antigo na sociedade europeia e na história também, nessa história eurocêntrica que nós estudamos. Os judeus eles não começaram a ser perseguidos no século XX, né? Não começaram a ser perseguidos no XIX com a ascensão, ou talvez com a ascensão na Alemanha, né? Que a gente tem o Holocausto como um marco talvez mais triste, né? E mais profundo e pesado dessa história durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os judeus eles já são perseguidos há muito tempo, tudo bem? Já desde a Idade Média há uma perseguição com
com os judeus. Então, os judeus, né, chega o judeu, ele chega acompanhado por um bode, de novo, o objeto, né, vamos dizer assim, que o segura a vida anterior, e ele é recusado, e aqui tem um, vamos dizer assim, um toque muito forte, né, que dá para perceber esse antissemitismo, esse preconceito com os judeus na época, que o judeu ele é considerado, vamos dizer assim, ele é considerado tão inferior, vamos dizer assim, que ele é recusado tanto pelo anjo quanto pelo diabo. Nenhum dos dois querem receber ele na barca. E aí o crime do judeu, qual que é? É não aceitar o cristianismo, né? E o judeu ele é representado já daquela forma estereotipada aqui também no alto da barca do inferno. Ele é representado daquela forma mesquinha, mão de vaca e por aí vai. Já é utilizada uma representação também bastante estereotipada, generalizada e ofensiva dos judeus aqui no alto da barca do inferno. Por isso que, de novo, importante entender o contexto histórico para entender a forma como é retratada na obra. Tudo bem? O contexto histórico e a arte e a produção cultural, elas são entrelaçadas. E aí ele é recusado, o crime dele, né, vamos dizer assim, o pecado dele é não aceitar o cristianismo. E aí ele é condenado ao inferno, só que tem um detalhe ainda, vamos dizer assim, mais maldoso ainda, é que o diabo não aceita carregar ele na barca do inferno, então o diabo faz o quê? O diabo acopla um bote na barca, e aí o judeu e o bode dele vão nesse bote, desculpa, acoplado à barca, nem na barca eles podem ficar, né? Então ele é sentenciado aí para o inferno, o judeu. O oitavo, né? Já que o oitavo que chega aí, a oitava chegada na praia é do corregedor e do procurador. São dois membros da justiça, então nós temos aqui também uma crítica a membros do judiciário. Eles carregam livros de processo, e é engraçado também que quando eles chegam, eles começam a fazer uma defesa, vamos dizer assim. Eles acham que eles estão num tribunal, e aí eles tentam se defender, tentam usar um juridiquês, e eles são condenados por manipular a justiça a seu bel prazer, por interesses próprios. Então, eles acabam indo para o inferno. E aqui no corregedor, né, e no procurador tem um detalhe engraçado também, que quando ele entra na barca do inferno, ele reconhece a Brisa da Vaz, né? Eles trocam umas palavras, então deixa subentendido de que em algum período, algum momento da vida eles se cruzaram, né? E também trocaram serviços. E aí nós temos a nona chegada, que é do enforcado. O enforcado ele representa um membro também da nobreza, e ele acredita ter sido perdoado. Por quê? Porque ele foi enforcado, né? Ou seja, se ele foi enforcado, ele foi julgado pelo crime dele e pagou pelo crime dele em vida. Então ele achou, bom, como eu já paguei pelo meu crime em vida, eu acho que eu posso ir para o céu, porque já está, né? Já está tranquilo, minha dívida, vamos dizer assim, está paga. Só que chegando nas barcas, ele percebe que não é bem assim, e aí ele é condenado à corrupção, né, devido aos atos de corrupção que ele fez durante a vida. Ele também é condenado ao inferno. E aí, a 10ª chegada são 4 cavaleiros cruzados. E aqui, de novo, moral católica, certo? As características medievais e renascentistas coexistem nesse período de transição. Então, enquanto você tem a obra trazendo a crítica a um membro do clero, como o frade, você também tem a exaltação dos cruzados, você também tem a visão preconceituosa dos judeus, ou a visão preconceituosa também de outras religiões, sendo condenadas como bruxaria e por aí vai. Então, essas características elas coexistem nesse período de transição, tudo bem? Apesar de ter características, vamos dizer assim, inovadoras, né? Características novas de trazer essa crítica a membros do clero, ainda também tem características medievais. Então, a 10ª chegada são esses 4 cavaleiros cruzados. Eles morreram lutando, né, defendendo o cristianismo, lutando pela religião,
Então, o anjo permite com que eles entrem na barca do paraíso. É até também legal de ler a obra nessa parte, porque o anjo trata eles como heróis, né? Então, ele se curva, ele faz, por favor, entrem aqui na barca do paraíso. Ele trata os cavaleiros muito bem. Então, dá para perceber também esse uso da moral católica utilizada na obra. E aí, né, para trazer últimas observações sobre a obra, é um ato só, certo? Não são vários atos, é um ato só e dividido em várias cenas, então a obra acontece meio de uma vez. A linguagem entre os personagens é coloquial, ou seja, uma linguagem mais simples, mais comum, mais do dia a dia, e é legal esses traços também da alegoria dos personagens, de ver eles representando camadas, né, estratos sociais, nichos sociais, de que você consegue perceber a condição social pela fala. Então, um membro do povo, né, o parvo, por exemplo, ele é um personagem que fala de uma forma mais simples, porque não teve tanto acesso à educação formal e por aí vai. Já o corregedor e o procurador, eles chegam falando termos técnicos, aquele juridiquês. Então, você consegue perceber a condição social das personagens pela fala. E isso também é muito interessante, né? E dá um traço dessa, vamos dizer assim, dessa cultura popular, porque até então você tinha algo sendo retratado de uma maneira mais formal. E aqui não, aqui nas obras do Gil Vicente, você já possui uma forma mais coloquial, uma forma mais informal e uma diferenciação, uma categorização, vamos dizer assim, um extra na forma de categorizar o personagem. Então, o personagem, além de tudo, ele é categorizado pela forma como ele fala. Então, isso também é algo bastante importante para se perceber no Alto da Barca do Inferno. E aí, como a gente já falou várias vezes, mas é importante ressaltar, a obra do Gil Vicente, né, o Alto da Barca do Inferno, ela é uma obra moral, né, vai trazer essa lição, vai trazer essa lição de moral, vai trazer isso para as pessoas da época refletirem do que é o bom, do que é o mal, do que é o certo, do que é errado, e isso é determinado pela moral católica. Tudo bem? É a moral católica que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é o bom, o que é o mal, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é digno de ir para o inferno, o que é digno de ir para o paraíso. Tudo bem? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos e até a próxima.